mas não faria sentido ser tribuno de Campo Grande e não ter nenhuma possibilidade de dividir a tribuna com Vossa Excelência. Tenha certeza que na história, para os meus filhos, eu sempre contarei essa história, que um dia eu não apenas vi, mas eu pude debater no campo das ideias, nunca em campo pessoal, e saber que o senhor foi alguém que pôde testemunhar a minha trajetória enquanto acadêmico, utilizando a 20ª promotoria no espaço físico, servindo a 21ª, mas servindo não uma promotoria específica, assim como o senhor disse hoje. É algo muito emblemático que é verdadeiro, servindo o Ministério Público. Porque permita um momento para uma apresentação pessoal. Eu entrei no curso de Direito, Dr. Luciano, nós conversávamos ontem sobre isso, para ser promotor de justiça. E não promotor de justiça de qualquer vara criminal ou como custos legis, mas promotor de justiça do Tribunal do Júri. E quis o destino, não por minha escolha, me colocar numa promotoria do Tribunal do Júri. Então nós compartilhamos histórias semelhantes, traços semelhantes e valores de justiça também semelhantes. E eu me lembro que, numa oportunidade na faculdade, na gloriosa Católica Dom Bosco, fui convidado para fazer um júri. Penso eu, com quem eu vou conversar? Dr. Douglas Odegardo. E eu pergunto, uma pergunta que com certeza você já deve ter ouvido de promotores, advogados, acadêmicos. O que fazer? Como se preparar para um júri? Mas o senhor deu a resposta surpreendente. Mais importante do que a missão, mais importante do que se dizer, mais importante do que conhecer a lei, é quem irá dividir a trincheira contigo. Quem irá dividir a trincheira? Assim como o Jorge divide a trincheira com o senhor todos os dias, lhe assessorando. Hoje, quem divide a trincheira comigo é o Dr. Luciano. Não por acaso, não por amizade, não por afinidade, mas por convicção de que a tese jurídica que nós defendemos hoje é a tese que é justa. E também de ter a convicção de que todo o preparo foi realizado. Então, estar sozinho hoje aqui não faria sentido nenhum. Por isso, reitero os préstimos ao Dr. Luciano. Nobres jurados, conselho de sentença. Peço licença para me aproximar dos senhores e dizer que hoje Vossas Excelências possuem uma responsabilidade muito maior do que é incumbida a acusação, o juiz, os advogados. Nós temos uma missão aqui de assessorar os senhores a terem convicção do que vão julgar. A terem certeza do que o que estão decidindo hoje é justo. É uma grande responsabilidade. Muitas vezes nós temos oportunidade de pensar como o mundo deve ser, de pensar como o mundo pode ser mais justo. Mas muitas vezes nós não temos poder para mudar. Eu sei que Campo Grande tem uma criminalidade alta, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso ter ideias, eu posso ter planos, mas poder, muitas vezes eu não tenho. E hoje Vossas Excelências têm muito poder. E qual é o poder? O poder de dizer o que é justo. E essa resposta não é simples. Essa resposta ela não foi resolvida. Porque todos os fatos eles não foram expostos. Hoje o nosso papel aqui não é defender o absurdo. Eu jamais iria perante Vossa Excelência defender um absurdo. E nisso, defesa e acusação concordam expressamente. Defender legítima defesa hoje, nesse caso, não é justiça. Por isso que a defesa não ousa e nem vai tocar em nenhuma tese de legítima defesa. Porque não houve legítima defesa. Isso não quer dizer que o homicídio qualificado ele seja justo. Que seja justo condenar o Douglas nos termos da denúncia. Então a nossa tese hoje aqui é para fazer com que o artigo 121 ele seja cumprido. Existem causas de aumento de pena, existem causas de diminuição de pena,
E existem todas as circunstâncias que influenciam, o legislador criou essas hipóteses para dizer que o crime deve ser punido com uma maior repressão ou não. Qual resultado o crime teve? Qual motivo o crime teve? Como o crime foi executado? Todas essas respostas, elas são importantes. E a denúncia, ela é muito clara. E ela só existe porque o Douglas, o senhor Douglas, réu que está sentado ali, ele foi na delegacia, voluntariamente, se apresentou e confessou o crime. Eu matei. Eu cometi o crime. Ele não deixou os senhores em dúvida. Porém, a denúncia ela traz uma qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. E eu vou explicar para os senhores o que é isso. Recurso que dificultou a defesa da vítima é quando eu torno impossível a defesa. É quando eu chego de surpresa, de modo que vocês não conseguem reagir. É típica a história do cavalo de Troia. Você dá um presente, você não espera que tenha um monte de soldado ali dentro. Mas tem. Então ali tinha toda uma questão de surpresa, de ataque. Que não acontece no caso. O vídeo que o promotor mostrou. Os senhores tinham dúvida que ele estava armado? Não existia dúvida que ele estava armado. Houve uma discussão anterior. Houve. Meu colega Luciano ele vai explorar isso e vai mostrar no vídeo que houve uma discussão, que realmente o Douglas ele tentou se desvencilhar a todo momento. Outras pessoas que estavam ali envolvidas fugiram do Vander. Isso está documentado, registrado. São poucos crimes que nós conseguimos imagens. Por mais que não esteja claro na imagem, mas é nítido que houve uma discussão. Houve um desentendimento. E essa não é a opinião do Paulo. Não é a opinião do advogado do Douglas. É a opinião da polícia. Eu vou mostrar para os senhores. Peço licença. Quando a polícia iniciou as investigações, o primeiro ato do inquérito, determina as primeiras investigações para descobrir o fato e as impressões do crime. O que o delegado coloca? Então, Douglas e Vander passaram a discutir e entraram em vias de fato. Então, Douglas, que está sentado ali, e Vander passaram a discutir e entraram em vias de fato. Vou explicar para os senhores o que é vias de fato. Eu trocar soco, eu brigar, eu empurrar, eu ter alguma disputa que envolve violência. E vias de fato não é eu agredir alguém e a pessoa não fazer nada. Vias de fato é quando eu agrido e a pessoa me devolve de volta. É algo recíproco. Então, quando o Douglas ele entra com o carro, ele estaciona, ele vai na casa dele pegar a arma, era esse ambiente que estava. Eles tinham acabado de discutir. Ele tinha ameaçado o Douglas de morte. E isso não é uma opinião da defesa. A testemunha ocular que viu essa discussão, que é o menor de 12 anos, esse trecho não foi passado na instrução, mas ele fala abertamente que ele foi forçado sim a utilizar droga, que o Douglas se opôs a isso, e que eles tiveram discussão, desentendimento, e essas vias de fato. Repito, não é opinião deste advogado. É o que está registrado no primeiro ato do delegado. Nós hoje estamos debatendo um fato que tem provas, elementos, mas que não tem o calor dos fatos. Quem tem a oportunidade de sentir o crime é o policial que vai no momento do fato. É o delegado que ouve todos os vizinhos ali e sabe o que aconteceu
todo o impacto social que isso teve. E ele está dizendo, houve vias de fato. Então não foi uma injusta agressão do Douglas, que do nada ele pegou uma arma e ele falou, eu vou matar. Não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma discussão e todos os fatos anteriores com relação a isso. O Dr. Douglas, ele frisou muito, até perguntou isso para a síndica, quantos moradores existiam naquele local? Quantos condônimos existiam ali? E a síndica diz, muito claramente, mais de 200. O crime aconteceu 10h15 da manhã. Nenhuma pessoa que foi ouvida nesse inquérito, na instrução, descredibiliza ou conta outra narrativa do que foi contado hoje pelo Douglas. De que houve vias de fato, de que ele avisou a vítima para ir para trás. Porque o trecho que foi mostrado hoje não é o mesmo trecho, não é o trecho de que houve essa abordagem, houve esse diálogo. Ali ele está procurando a vítima para retirá-lo do condomínio. Fato esse que já tinha acontecido anteriormente, com outros problemas. Ele não era o xerife que tentava resolver por si mesmo. Se fosse isso, teria no processo hoje, boletim de ocorrência contra ele. Teria no processo hoje vários indícios de violência. E ele não escondeu nada dos senhores. Ele foi um homem transparente nas suas debilidades, na forma que ele se expressou, mas ele foi transparente de quem ele realmente é. Ele teve essa transparência. E ele contou. Eu respondi criminalmente. Foi a pergunta, inclusive, da defesa. Nós não escondemos isso de vocês, de vossas excelências. Isso não foi escondido. Mas nunca por crime violento. Ele saiu de casa armado? Saiu armado. Mas ele saiu armado com o intuito de levá-lo até a delegacia, de chamar a polícia para aquele local, para a polícia, sim, administrar aquela situação. Porém, ele não foi respeitado. E será que, para que houvesse justiça, o pior teria que ter acontecido? Quando ele avisou, ó, fique parado, vou chamar a polícia. Não venha na minha direção, dê 3 passos para trás. Ele não deixou claro que ele estava armado? Se aquela ordem fosse obedecida, porque ele estava em flagrante delito, ele tinha assediado a menina, e ele tinha ameaçado o guarda, e ele tinha forçado um menor de idade a usar droga. Ele estava em flagrante delito. Não é porque ele morreu que ele tem esse direito ao esquecimento de todos esses fatos. Esses fatos são extremamente importantes para entender por que esse crime aconteceu. Então, foi oportunizado a ele o direito de defesa. E que muda isso? O que muda é que, se vossas excelências entenderem que é justo hoje que o senhor Douglas seja condenado, ele vai ser condenado por homicídio, mas não por algo que ele não cometeu, homicídio qualificado, porque ele possibilitou chance de defesa para a vítima. Eu trouxe aqui para os senhores 2 autores que são promotores de justiça. Não são advogados, não são juízes, são promotores de justiça. E estar armado por si só não caracteriza recurso que dificultou a defesa da vítima. Só é possível indicar recurso que dificultou a defesa da vítima
se for impossível que ela se defenda. Tanto não era impossível que ele partiu para cima. Do réu. Coloca o vídeo, por favor. Aqui é só para relembrar. Ele contou isso hoje, mas só para relembrar que na delegacia, quando ele foi ouvido na frente do juiz, ele manteve a mesma versão e hoje para os senhores ele manteve a mesma versão. Aí eu voltei e falei para ele assim, quando eu voltei, ele já estava no parquinho próximo de uma menina chamada Rafaela com a mesma cor. Ah não, isso. Foi quando eu peguei e falei, Wander, eu falei para ele, não sabia o nome dele, eu falei, cidadão, o senhor está autuado. Cidadão, o senhor está autuado, o senhor se recoa, eu não vou ter coragem de cometer ato nenhum com você. O senhor se recoa daqui da nossa região com a sua lei, que a sua lei aqui não vai prevalecer. O senhor pega a sua lei, que a sua lei aqui não vai prevalecer. Eu não vou ter coragem de cometer ato com você. Foi quando ele veio para cima de mim, desacreditou do meu revólver porque era pequenininho, mas eu não tinha puxado o revólver. Estava no meu bolso. Quando eu peguei do bolso e tirei assim, foi quando eu abaixei a arma em posição para baixo e falei, dá 3 passos para trás, pega a sua lei e se recoa no condomínio. E não me volte mais aqui no condomínio. Eu sou vigilante aqui, se você não me conhece, eu estou me apresentando. E ele veio para cima de mim de novo. Foi quando eu dei 3 passos para trás. E eu vou falar a última vez. Eu vou te pedir pela última vez. 3 vezes os procedimentos de segurança com a arma em punho para baixo. Falei, recoa da área com a tua lei. Não me venha mais com a sua lei para cá, que ela não vai prevalecer aqui. Beleza. A lei dele não oferecer mais droga para as crianças, puxar pela camisa, obrigar as crianças a usar droga, dizer que vigilante, dizer que eu atuava ali dentro, que eu tinha que morrer porque a minha atuação lá dentro não ia prevalecer lá dentro, que eu tinha que morrer, eu tinha que... Percebam, existe uma pergunta muito simples e honesta a vossas excelências. Existe surpresa em mostrar a arma, pedir para que ele não reaja, e existe impossibilidade de defesa. Alguém que reage e vai em direção para tentar pegar a arma dele. E esse autor, esse promotor de justiça, que se fosse o promotor de justiça que fez a denúncia, que não foi o Dr. Douglas que fez essa denúncia, não é um ataque a ele, não colocaria esse recurso. Eu trabalhei 2 anos no Ministério Público. 2 anos. Se a denúncia fosse feita hoje, a denúncia seria de homicídio simples, que é uma redução de pena. Não quer dizer que os senhores vão absolver, que ele vai sair daqui livremente, mas quer dizer que a pena, o que os senhores fizeram hoje, os senhores não precisam se envergonhar de nada. Os senhores terão a coragem, a convicção e a serenidade de saber que os senhores foram justos, proporcionais. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler o que esse promotor de São Paulo, não é de qualquer estado, é do estado que tem maior índice de criminalidade, maior taxa de homicídio, que é o Kleber Masson. A superioridade de armas, ou então o emprego de arma contra a vítima desarmada, por si só, não qualifica o homicídio. Um promotor de justiça que, se estivesse aqui hoje, defenderia essa mesma tese. E toda a dinâmica dos fatos, e eu caminho para a conclusão desse primeiro ponto, que é muito importante, é que o Ministério Público, o Estado, se ele faz uma acusação, se ele cria uma narrativa como dinâmica dos fatos, como aconteceu,
ele tem que provar. Ele tem que provar. E não é injusto isso. Não é injusto, de nenhuma forma. Porque o Ministério Público ele tem acesso a câmeras, ele tem acesso à Polícia Civil, à Polícia Militar. Ele tem todos os instrumentos necessários para se provar que houve o crime. Para se provar não só que houve o crime, como ele aconteceu. E um perigo muito grande não é apenas a dicotomia entre verdade e mentira. As meias-verdades também são complicadas. E afirmar que o réu aqui agiu impossibilitando ou dificultando é uma mera conjectura. Só seria possível afirmar isso se tivesse filmado. Porque o trecho demonstrado ali é um trecho anterior à dinâmica no momento que aconteceu o crime. Aí eu uso aquele trecho e eu falo, olha, ele estava atrás da vítima. Ele não permitiu que a vítima se defendesse. Ele não é o herói. Mas eu mostro uma circunstância que não tem nada a ver com o momento do crime. E eu quero usar aquele momento para dizer que ele impossibilitou, que ele dificultou a defesa da vítima. Isso não aconteceu. Existia, eu repito, o crime aconteceu 10 horas da manhã, num condomínio que residem ali mais de 200 condôminos. Ninguém veio ao inquérito, ninguém foi ouvido nesse processo, que diz uma história diferente ou que conteste o que está sendo alegado hoje. Ou que corrobore a tese de que não foi conferido à vítima a possibilidade de se defender. E para continuar essa explicação sobre esses detalhes, esses momentos do crime, eu convido o Dr. Luciano para iniciar a explanação. Muito obrigado, Excelência, pela atenção. Senhores jurados, senhoras juradas, eu pretendia iniciar já falando desse assunto do nosso caso aqui, mas durante os cumprimentos do Dr. Douglas, eu não consegui ignorar que a gente tem um vínculo aqui muito forte. Ele disse a verdade e eu comecei no Tribunal do Júri assistindo aqui. Eu assisti muitos júris dele, inclusive. Eu fiz curso com ele. E quando ele revelou que está deixando a vara do Tribunal do Júri, que vai deixar de fazer júri, isso não tem como não me emocionar, porque passa um filme na minha cabeça. O menino que no primeiro ano da faculdade sentou aqui para assistir ele, hoje está enfrentando ele num plenário, no campo das ideias, mas ainda assim contra-argumentando com ele. Eu não podia começar minha fala sem agradecer, Dr. Douglas, por todo o trabalho que o senhor fez, pelo que o senhor representa para os tribunos de Campo Grande, porque dentro do nicho do direito, nós temos o direito penal, é verdade, nós temos o direito criminal, nós temos a advocacia criminal, mas atuar no Tribunal do Júri é uma secularidade, é uma especificidade que nos difere dos demais. Nós vivemos isso aqui de um jeito um pouco diferente, porque aquele rapaz ali, diferente se eu atuasse em outro caso qualquer, que eu participasse de audiências com ele, defendesse ele num processo criminal comum, eu tenho a responsabilidade de defender ele de uma acusação do Dr. Douglas que pode dar 12 anos na vida dele. 12 anos de cadeia. Então quem trabalha com isso aqui não é um profissional comum que só estuda casos, teses jurídicas e defende uma pessoa peticionando. Isso aqui é viver isso aqui. É ter agonia, ter ansiedade pelo voto que você vai dar, Luciana, mais tarde. É sentir essa emoção e não conseguir dormir ontem. Isso aqui é um pouco diferente. E ninguém mais do que o Dr. Douglas faz isso acender na gente, na juventude,
os colegas que estão aqui assistindo. Então eu não podia começar o meu júri sem agradecer o senhor pelo que o senhor representou na minha vida, profissionalmente, e por tudo que o senhor fez pela nossa sociedade. Apesar de toda a divergência do mundo que nós vamos ter agora, o senhor é um cara que eu admiro muito, um profissional do direito sério, que inspira muitas pessoas. Então quero te agradecer por isso, quero ocupar o tempo da minha fala na defesa do Douglas para te agradecer. Muito obrigado. Mas agora, já partindo para as nossas divergências, o Dr. Douglas ele disse que o júri é uma sequência de discursos. E que os nossos discursos, eles antagonizam, eles são diferentes, os nossos discursos. Porque ele defende uma ideia e eu defendo outra. Mas me permita dizer, Dr. Douglas, que hoje nós estamos quase que em plenários diferentes. O caso que ele narrou, que toda a defesa que ele fez, toda a sustentação impecável que ele fez, não tem nada a ver com o que eu vou dizer hoje. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Eu não vim aqui para dizer que o Douglas é preparado em procedimento de segurança. Eu não vim para dizer que ele tem capacidade de portar arma. Eu não vim para dizer que ele está certo em fazer tudo que ele fez, dar tiro na boca de ninguém. Eu não vim para fazer isso. Eu não vim. Eu vim para dizer uma outra coisa, Vossas Excelências. E isso é o que mais me pega no tribunal do júri. E assistir esse júri me fez recordar exatamente quando eu assisti aqui o plenário. Porque esse seria um júri excelente para eu assistir. Eu ia amar assistir esse plenário que está acontecendo hoje. Que é aquele plenário. E aí eu vou dizer o que me fez encantar no júri. Eu assisti o júri do Dr. Douglas, a sustentação de 1h30 dele, Márcio, e falar assim, o que é que o advogado vai dizer depois? O que vai falar em favor do Douglas aqui? Olha a sustentação que o promotor fez. Não é legítima defesa, desmentindo pontos, mostrando que testemunhas, na verdade, não viram o que falaram que viram. Não tem defesa para esse caboclo. Esse é o sentimento de quem assiste a sustentação da acusação do Dr. Douglas. E muitas vezes, Alex, e digo Alex este, que nós temos 3. E muitas vezes, Alex, eu saí daqui do plenário, assisti a sustentação do Dr. Douglas, fui ali na rua Arthur Jorge, tinha um restaurante chamado Vitorno. Muitas vezes eu almocei ali naquele restaurante para voltar para a sessão e assistir a parte da defesa. Mas enquanto eu comia ali no Vitorno, na rua Arthur Jorge, na frente da Defensoria Pública, eu pensava, cara, não tem como esse réu ser absolvido hoje. Não tem tese jurídica que ajude esse cidadão. E aí eu voltava, acho que, Alex, vocês participaram do júri anterior, que foi com o Dr. Rodrigo Stoqueiro, defensor público. E muitas vezes assisti esse confronto, Dr. Douglas e Dr. Rodrigo. Eu assistia o Dr. Douglas, almoçava convicto que a condenação era certa. Eu assistia a sustentação do Dr. Rodrigo e ficava convicto de que o réu era inocente, tinha que ser absolvido. Eu me sentia uma bola de tênis e os 2 tenistas ficavam para lá, para cá, no meu convencimento. É isso que encanta no tribunal do júri. E a decisão, óbvia, é de Vossas Excelências, mas me permita fazer um pedido. Escutem a defesa de uma maneira a se libertar de um preconceito ou não se permitam definir o veredito antes do último minuto da defesa. Se permitam escutar os nossos argumentos de maneira a permitir que eles possam ser considerados. E aí eu tenho certeza que ele com os pedidos dele, nós com os nossos pedidos, Vossas Excelências farão a justiça. Mas, pois bem, qual é a nossa divergência então? A nossa profissão, como muito bem disse aqui o Dr. Paulo, é assessorar vocês, assessorar a decisão de Vossas Excelências. E, num aspecto mais amplo, é o de entender, de fazer uma coisa que a gente chama no direito de subsunção. Na faculdade a gente aprende assim. Pegar o que aconteceu aqui na história do Douglas, na história do Vander,
na história da Paula, que é a síndica que veio aqui, do Juan, que foi ouvido, encaixar todo esse trem, toda essa história em algum dos artigos da lei. O Douglas, o que ele fez? Ele deu um tiro no rosto, deu outro tiro no rosto, deu um tiro na barriga e causou a morte de uma pessoa. Onde a gente encaixa, Márcio, a história do Douglas no Código Penal? Artigo 121. Matar alguém. É o artigo mais simples do Código Penal. Matou alguém? É o 121. Mas dentro do 121, nós temos duas possibilidades. Duas possibilidades. E a primeira possibilidade está descrita no parágrafo 1º. Pois bem, o Douglas matou alguém. Em que circunstância? Por qual motivo? Vamos ver. E o legislador fala assim, olha, se o Douglas matou alguém, parágrafo 1º, por motivo de relevante valor social, por motivo de relevante valor social, guardem essa primeira hipótese, eu vou falar no final. Por motivo de relevante valor moral, uma segunda possibilidade. Ou, sob o domínio de uma violenta emoção, logo após ser injustamente provocado, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pois bem, a primeira possibilidade, excluam o relevante valor social, que eu vou deixar ele para o final. Primeira hipótese, Alex. Relevante valor moral. O que é isso? O Douglas matou por um relevante valor moral? A doutrina traz como exemplo, Luciana, um caso mais clássico, o pai que mata o estuprador da própria filha. Esse sujeito, ele age por um motivo de relevante valor moral, um motivo particular. Nós, como sociedade, não aceitamos o estupro. Mas só o pai sente, no seu particular, o que é, e aqui imagino, a dor de ver uma filha abusada, uma filha violentada, uma filha desrespeitada. Só o particular pai da filha que foi estuprada sente isso. E aí? Será que é justo a gente dar a mesma pena para o sujeito que matou o estuprador da própria filha? É errado. Vamos condenar. Mas a gente vai dar a mesma pena para um cara que mata porque não aceita o término do relacionamento? Óbvio que não. Este motivo de relevante valor moral, totalmente relacionado com eu só matei porque eu perdi a cabeça, eu não aceitei essa situação. O sujeito vai ser condenado pelo homicídio, mas com uma redução de pena, uma circunstância especial. É assim que a gente vai distribuindo a justiça. É o caso do Douglas, o relevante valor moral, uma coisa particular dele? Não. A Rafaela, que foi a menina supostamente assediada, não era parente dele, não era familiar dele, não tinha uma relação intrínseca com a pessoa do Douglas. A outra hipótese, o agir sob domínio de uma violenta emoção após ser injustamente provocado. O que é esse caso? Que acontece muito. Aquela briga de bar, Keila, onde um sujeito, por uma besteira, xinga o outro, e o outro que é xingado perde a cabeça, fica estressado e mata alguém. Esse sujeito foi injustamente provocado, foi xingado, corno, filho de não sei o quê. O sujeito fica bravo e mata essa pessoa. Ela agiu sob o domínio de uma violenta emoção após ser provocada. Ela tem que ser elogiada, aplaudida? Não, não é isso que diz a lei. Tem que se condenar. Mas esse motivo, essa circunstância, difere ela da pessoa que matou um inocente, da pessoa que matou por conta de ciúme, da pessoa que matou por causa de herança. São pesos diferentes. É o caso do Douglas aqui? Ele foi injustamente provocado por alguém, estava sob o domínio de violenta emoção? Eu não entendo.
Eu não entendo assim. Ele foi provocado pelo Vander? Não. Qual é a hipótese que se encaixa no caso do Douglas? O relevante valor social. Por que o relevante valor social? Diferente do valor moral, os motivos que levaram o Douglas sentar nesse banco estavam relacionados com a comunidade que ele morava. Ele era o vigilante do condomínio. Com preparo, sem preparo, com arma de fogo, sem arma de fogo, recebendo R$ 4.500 no Dama, recebendo R$60, ele era o protetor daquela comunidade. Ele era o protetor e ele agiu assim por causa da condição dele, por causa da profissão dele. Esse motivo, ele está comprovado nesse processo. E ele é capaz de configurar isso. Vamos tentar enxergar alguns outros exemplos, para não fugir do que disse o Paulo, para vocês não acharem que isso é a minha interpretação, essa é a minha opinião. Não. Pode passar para mim. No direito, a gente se socorre ao que a gente chama de doutrinador. Eu achava esse nome super esquisito antes de entrar na faculdade. Como assim um doutrinador? Uma pessoa de renome, de respeito, uma autoridade em algum assunto, nesse caso, nas leis, que nos ensina, que esmiuça o que está resumidamente colocado aqui. A lei prevê essa hipótese de relevante valor social e os doutrinadores, os professores, se incumbem de nos explicar o que é isso. E aí o professor Kleber Masson, já dito aqui um promotor de justiça, vai dizer um exemplo para Vossa Excelência. Motivo de relevante valor social é o pertinente a um interesse da coletividade. Não diz respeito ao agente individualmente considerado, mas à sociedade como um todo. Exemplo: matar um perigoso estuprador que aterroriza as mulheres e crianças de uma pacata cidade interiorana. Quando você mata um sujeito por conta dessa circunstância, existe um relevante valor social. Porque você não matou ela, Alexandre, porque de alguma forma ela te perturbou, ela te encheu o saco. Não. Ela representava um perigo para a comunidade que essa pessoa vivia. Ela representava um perigo para a coletividade, mesmo que para aquele condomínio Reinaldo Busanelli 2. Isso não foi nem questionado aqui pelo Dr. Douglas. Em algum momento vocês viram a defesa dele aqui, no sentido de que não, o Vander não era traficante, não, de que o Vander não colocou cocaína no nariz da criança. Não. Muito se disse sobre uma legítima defesa que não aconteceu. Agora, é fato incontroverso de que o Vander era uma pessoa que atentava o Reinaldo Busanelli 2. É fato incontroverso. Por quê? Nós temos aqui a prova testemunhal da síndica do condomínio, compromissada a dizer a verdade. O Vander dava trabalho. Ele morava no 1, mas vivia dando trabalho no 2. Ele era traficante. E qual era o modus operandi dele? Se usar das crianças do condomínio para conseguir traficar. Doutor, nós sabíamos, nós tínhamos conhecimento. Eu vi o Vander assediar. O que é assediar? Perguntou o juiz. Tocar, cantado inconveniente. Eu vi ele incomodar. Vários relatos de moradoras do condomínio dizendo que ele atentava. A Rafaela ouvida na delegacia dizendo: ele me assediou. Nos minutos que antecederam o crime. O Juan, que eu vou passar para Vossa Excelência, dizendo: ele enfiou cocaína no meu nariz e o Douglinhas me protegeu. Isso é prova do processo.
Isso é prova do processo? Será que se encaixa, Luciana? Será que se encaixa o que eu estou dizendo? Esse exemplo aqui do sujeito que matou um perigoso estuprador, será que tem relação com a história do Douglas? Que matou um cara que era traficante no condomínio? Que matou um cara que minutos antes colocou o pênis para fora e urinou na frente das mulheres? De um cara que assediou a Rafaela? De um cara que dava droga, cocaína, no nariz de uma criança de 12 anos? Ah, mas ele não estava em overdose. A Paula veio aqui e falou de overdose. A Paula falou esse trecho porque ela ouviu dizer. E ficou muito claro, Vossas Excelências entenderam isso. Não é porque a Paula é uma mentirosa e exagerou. Não, é porque ela ouviu dizer isso, que o guri estava insistindo tanto em colocar cocaína no nariz da criança, que parecia que ele ia ter uma overdose. Foi isso que ela ouviu dizer o boato. Aí se mostra ali o Juan para dizer, não, ele estava bem. E daí que ele estava bem andando? Não tira o fato de que o Vander foi lá e enfiou cocaína. E o próprio Douglas fala, eu não deixei isso acontecer. Então é óbvio que não teve overdose. É óbvio que não teve overdose. Ele tirou a cocaína do nariz da criança e cheirou. Ele falou isso aqui. Isso retira o repúdio que nós, enquanto sociedade, sentimos de uma pessoa que dá cocaína para alguém de 12 anos. Não retira em nada. Mas vamos para outro exemplo. Agora, de um juiz, Dr. Garcetti, aqui de Campo Grande também. Relevante valor social. No caso em concreto, torna a conduta do agente privilegiada para efeito do desvalor do resultado, o que resultará, em última razão, na imposição de pena menor pelo Estado juiz. Considera-se que os motivos determinantes que levam o agente a praticar o crime de homicídio doloso merecem uma resposta proporcionalmente adequada ao entendimento da coletividade acerca da responsabilidade. Proporcionalidade. É dizer, ele matou sim, ele está errado sim, não merece aplauso. Mas em que circunstância ele matou? Quem ele é? Isso importa desde muito tempo. E eu vou mostrar para Vossa Excelência. Mas ainda vou trazer um outro exemplo. Agora de um professor e de um advogado. Então eu completei a tríade. Promotor de justiça, juiz de direito, aqui um doutor, nosso professor Léo Schmidt de Bem, lá da UEMS, de Dourados, e o professor João Paulo Martinelli, advogado. O que é que eles dizem? O relevante valor social é aquele que atinge profundamente a comunidade em que vive o agente. Pô, esses comportamentos de mostrar órgão genital para a mulher, de assediar a mulher, de usar criança para vender droga, isso não atingia o Reinaldo Busanelli que ele morava? Isso não atingia aquela comunidade? Pode não atingir aqui nós que estamos no centro da cidade, mas isso não atingia o Reinaldo Busanelli que ele morava e cuidava? Atingia. Ele continua com o exemplo de um julgado lá no Espírito Santo. Pode passar. Ilustrando com um julgado um pouco mais plausível. Entendeu a Corte Capixaba pela correção da fixação pelo juiz de primeiro grau da fração de 1/4 para a redução da pena do agente que praticou o homicídio motivado por relevante valor social, pois, olha a hipótese que era naquele caso. A vítima era pessoa agressiva, andava armado e com cachorro pitbull e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ou seja, essa vítima que foi morta porque era agressivo, porque andava com pitbull, dava problema ali na região, os jurados entenderam que ele merecia essa redução de pena. Essa circunstância especial, que não é absolver, que não é passar pano,
que não é aplaudir, é reconhecer um direito, é julgar conforme esse caso, só esse caso. E aí eu disse que essas circunstâncias importam? Pode passar. Pode passar. Vai passar? Pode passar. Voltar ou Pode passar. Passar na foto do Django. Essas circunstâncias, elas importam desde sempre para aferir responsabilidade criminal. Não sei se Vossas Excelências já assistiram esse filme, Django Livre, um clássico do Tarantino, um filme excelente, Oscar de melhor roteiro de 2013, salvo engano. Conta uma história que se passa em 1858. 1858. E certamente, se não assistiram este filme, Vossas Excelências já ouviram falar de caçadores de recompensas, pessoas que matavam indivíduos não queridos na sociedade, pessoas procuradas, foragidas, líderes de gangues. E o Estado, em 1858, chancelava a pessoa a matar alguém, entregue à justiça vivo ou morto. O fulano de tal, neste caso, era o Smith Bacal, líder de uma gangue que fazia roubo na região, que já tinha matado 3 pessoas. E existiam pessoas como o Dr. Schutz, que é esse da esquerda, que era dentista, deixou de ser dentista porque ele tinha habilidade com arma, ele era aquele cara durão, atirava bem, não necessariamente tinha um curso de vigilante com possibilidade de arma, enfim. E ele passou a ser um caçador de recompensa, procurando, matando pessoas que eram desagradáveis para a sociedade. E o Estado ainda pagava uma recompensa financeira por isso. Veja, estou falando de uma circunstância de 1858. Óbvio que nós evoluímos e hoje o Estado não paga mais ninguém para matar outra pessoa. Mas ainda tem que se considerar quem era essa pessoa que foi morta. Por que foi morta? Quem matou? Por que matou? Sempre foi importante entender quem era. E nessa cena, o Dr. Schutz, junto com o Django, eles estão encontrando o primeiro alvo. A primeira recompensa que o Django ia entregar para o Estado. E aí ele fica meio sentido de fazer aquilo, era a primeira vez dele. Ele fala, poxa, eu vou atirar no rapaz na frente do filho dele. E aí o Dr. Schutz relembra ele. Quem era essa pessoa? Essa pessoa que a gente está procurando, que a gente está caçando, teve essa compaixão com aquelas que ele matou? Com aqueles que ele roubou? Com aqueles que ele infortunou? Não teve. E aí nessa cena de 1858, fazendo esse recorte a Vossas Excelências, ele atinge o alvo e leva ao Estado. Hoje, eu não estou dizendo aqui que ele merece uma recompensa por isso, óbvio que não. Mas eu estou dizendo que sempre importou quem era a vítima e o que ela representava para a comunidade onde esses caras viviam. Em 1858, o Smith Bacal era um cara desagradável para aquela comunidade. Em 2024, nada vai provar o contrário. O Vander era desagradável para os moradores do Reinaldo Busanelli II. Fato. Fato. E é isso que Vossas Excelências vão julgar. Enquanto eu estudava para esse caso, eu me peguei imaginando que seria um julgamento coletivo. E aí o doutor, que gosta muito mais de filosofia do que eu, pode me corrigir na réplica, mas me fez lembrar do julgamento de Sócrates, onde ele ficava no centro de uma coletividade de pessoas e essas pessoas julgavam ou julgaram o Sócrates. Eu me peguei pensando, será que se o Douglas fosse julgado no Reinaldo Busanelli II,
pelos 387 moradores que moram naquele condomínio. Alguém duvida que ele seria absolvido? Na comunidade em que ele está inserido, ele é um cara respeitável, ele é um cara que cuidava do condomínio, e que hoje aqui, numa instituição do Estado, foi motivo de piada. Ah, o jeito que ele fala. Ah, a entonação que ele dá, como se ele fosse um ator. Gente, o Douglas é isso aqui mesmo. Existe combinação de defesa capaz de fazer ele responder o que ele respondeu aqui, é o tanto de coisa que ele falou. O Douglas, ele é essa pessoa. Me encontrei 2 vezes com ele, nas 2 vezes ele falou desse jeito. Doutor, eu falei para ele, cidadão se recoa. É engraçado ouvir, é engraçado ver, é diferente, mas é ele. E eu vou pedir para ele mudar, falar de um outro jeito, só que na frente de Vossa Excelência? Não, vai lá e fala o que você falou. Hoje aqui, a versão dele, o que ele contou, foi taxado como bizarro. Bizarro. É bizarro usar isso para se defender. É bizarro entender as coisas assim. Mas para aqueles moradores lá, tem certeza que se ele voltasse para o condomínio, ninguém ia achar ruim. A própria síndica, que é a representante daquela coletividade, daquela comunidade, disse: eu queria contratar o Douglas de volta. Porque quando ele estava lá, não tinha sonzeira no meio dos blocos, incomodando os vizinhos. Não tinha tráfico com criança. Essas pessoas que incomodavam saíam. Os furtos que aconteciam eram desvendados. E aí, a nossa instituição da polícia, ela, óbvio, quando o Dr. Douglas tocou ali no PMGAN e falou assim, olha, isso aqui é a polícia. Isso aqui é um profissional capacitado. Isso aqui, eu tenho certeza que era a vontade do Douglas ser um PMGAN. Que era o sonho dele. Mas ele não conseguiu. E num lugar onde o Estado não chega, num lugar onde o Estado não oferece assistência, ele se tornou o PMGAN que é admirado, que é respeitado, que usa uma farda capacitado. Ele se tornou o PMGAN do Reinaldo Busanelli II. Porque a própria síndica veio aqui falar, eu tive que fazer um ofício para ver por que a polícia não chegava. Ah, a polícia não chegava porque tinha muito problema lá, então deixava resolver. Gente, vamos ter um pouquinho de sensibilidade na hora de julgar. Eu sei que essa não é a realidade de Vossas Excelências. Muitos aqui, estou até fazendo um julgamento que eu nem deveria fazer, porque eu não sei de onde Vossas Excelências vieram, não sei a origem da vida de vocês. Mas, poxa, a gente não está falando aqui do Dama. A gente não está falando do Dama. A gente não está falando de um cara que vai ganhar R$4.500 por mês para ser segurança. A gente está falando de um cara que tinha R$60 descontado. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de 2 anos desse cara vendo gente ser esfaqueada lá dentro, gente sendo drogada lá dentro, criança sendo usada como traficante. É uma outra realidade. Façam esse exercício. Permite? É uma outra realidade que nós estamos dizendo. Tá? Então, vamos tentar nos transportar para o que pensa a mãe de uma criança do Busanelli. Se eu dissesse para ela, o Douglas merece uma redução de pena, Dona Helena, Dona Maria, porque ele agiu, ele cometeu esse crime e está respondendo a um processo de homicídio, porque ele cuidava das crianças aqui e nesse dia chegou um cara, um traficante, que assediou mulher, um cara indigesto, um cara que ninguém aceita, e ele matou. A Dona Maria, a Dona Helena, Márcio, ia se recusar. O pessoal quer ele de volta, naquela comunidade. Que bom que nós tínhamos aqui vários
estudantes, porque este é um caso exemplar. É muito difícil a gente fazer um júri de homicídio privilegiado, que é essa primeira hipótese que a gente está falando, do relevante valor social dessa figura do cara que protege a comunidade. Ah, mas ele não protegia a comunidade porque ele deixou a criança lá com um cara malvadão. Primeiro, eu quero passar para Vossas Excelências o depoimento dessa criança. O depoimento dessa criança vai explicar para Vossas Excelências como é que isso aconteceu. E aí a gente tem a imagem do que aconteceu. Olá, Rô. Você sabe por que o Dobleira fez isso? Eu fiquei sabendo porque foi ele passou a mão na perna da bolha que estava no colo. Rafael? Rafael. Pausa. Primeiro motivo que o Juan aponta. Do início desse crime. Vocês vão perceber que ele oculta meio essa circunstância de ter usado droga e depois ele vai falar um pouco mais pra frente. Ele fala, foi por causa da Rafaela. O que a Rafaela fala? Na data dos fatos, estava sentada no parque do citado residencial, aquele lugar que eu perguntei pro Douglas, na companhia de seus filhos, local em que estavam Douglas e Juan. Mas, posteriormente, chegou o Vander, em posse de uma garrafa de pinga da marca Catuaba, tendo ali permanecido, relatando a depoente que o desentendimento se iniciou porque Vander passou a insistir e persuadir que o menor de idade, Juan, fizesse uso de entorpecente. Ou seja, testemunha presencial. Estava lá. Essa daqui não viu José. Ela viu o Vander dando cocaína pro Juan. Foi quando Douglas se ofendeu. E ambos, Douglas e Vander, passaram a discutir, asseverando que Vander estava muito bêbado e drogado, que a depoente esclarece que não visualizou se ambos entraram em luta corporal, mas viram o motivo desse desentendimento. Posteriormente, Vander se sentou ao lado da depoente e começou a passar a mão em sua perna. Isso aqui é a Rafaela, gente, falando. É a Rafaela. Ele veio para o meu lado e começou a passar a mão na minha perna. Tendo a depoente o advertido. Mas Vander não parou. Motivo que suscitou a indignação de Douglas. O qual, naquele momento, saiu do local, sendo isso por volta das 10 horas. Esclarecendo a depoente que também saiu do parque porque Vander estava perturbando a tranquilidade de todos. Vander estava perturbando a tranquilidade de todo mundo. Isso é relevante valor social. E aí continua no Juan, que mais pra frente ele vai dizer da droga. Não, vou... Lê? Você sabe por que o Dobleira fez isso? Ele passou a mão na perna da bolha que estava no colo. Rafael? Rafael. E quem passou? Foi nessa hora que o Douglas me levou até que na segunda rua e eu correndo para casa dele. O Dobleira teria atirado o Vander porque o Vander passou a mão na perna do Rafael. Primeira circunstância que ele fala. Esse Vander, ele por um acaso, ficou tentando te enfiar cocaína? Sim. Ele mesmo confirmando. E o Douglas pegou com ele por causa disso? Sim. Mas ele atirou no Vander por causa de ter tentado te dar cocaína ou porque o Vander passou a mão na perna da Rafaela? Acho que foi pelas duas causas. Pausa. Pelas duas? Não. Vamos pausar, você para ali no meio, senão ele volta aqui. Beleza. Eu acho que foi pelas duas coisas.
Essas circunstâncias somadas, Keila, Alex, Luma, Luciano e Márcio, essas circunstâncias somadas fizeram com que esse crime acontecesse. Não dá para esconder isso. A testemunha Juan, que teve o nariz enfiado de cocaína, está falando que teve o nariz enfiado de cocaína. A testemunha Rafaela está falando que teve a perna tocada pelo Vander. E está falando que o Douglas não aceitou esse comportamento. Vejam, esses comportamentos atentam só o Douglas ou a comunidade que ele vivia? Rafaela falando. A depoente saiu do parque porque Vander estava perturbando a tranquilidade de todos. É prova do processo isso. Diferente do que foi feito aqui para colocar qualificadora. Nós estamos, lembra que eu falei, duas espécies de homicídio. A primeira privilegiada que eu estou falando nessa circunstância, pelo valor social, e a outra é a qualificada que pede o Dr. Douglas. Qual é a prova do processo de que o que está escrito aqui na denúncia, ó, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a vítima encontrava-se na área de lazer do condomínio quando foi alvejada, de inopino, de surpresa, pelo denunciado, sem ter tido oportunidade de defesa. Qual é a prova do processo que mostra isso? Vamos meter 12 anos nele? Vamos meter com uma segurança, com uma tranquilidade. Não. Eu, Alex, eu, Keila, eu, Luma, eu, Luciana, condenei o Douglas Bronze Camargo na sessão de hoje a homicídio qualificado, porque ele surpreendeu a vítima. Tem um vídeo dele chegando e atirando na vítima. Ah não, porque tem um morador, uma testemunha, que viu os fatos. É com base nisso que eu estou condenando o Douglas Bronze Camargo a homicídio qualificado. Porque eu vi que ele não deu chance de defesa para a vítima. Aí tudo bem. Aí Vossa Excelência durmam tranquilo. Qual é essa prova que foi mostrada aqui? O que a gente tem no processo é ele falando. Eu fiz os 3 procedimentos de segurança, os procedimentos que ele não aprendeu direito, que ele não fez o curso certo, que ele não é PM, mas ele fez. Então como é que eu surpreendo alguém que eu estou falando? Se recoa, estou usando as palavras dele, se recoa, saia do condomínio, a sua lei não prevalece, sai daqui. Que surpresa é essa? Não dá para admitir, não dá. O homicídio qualificado aqui não dá para admitir. Não tem prova que sustente isso. A alegação dele é de que ele sempre disse para sair. E outra, teve uma discussão anterior. E o Dr. Paulo explicou. Essa discussão anterior retira o caráter da surpresa. Qual é a surpresa? Eu acabei de discutir com um cara aqui porque ele está dando cocaína para criança. Será que pode acontecer alguma coisa de errado? Óbvio que pode. Então, a hora que o Douglas foi lá para casa dele pegar a arma, o que é que impedia o Vander de sair, de ir embora? Que recurso que dificultou a defesa da vítima é essa? O exemplo é um cara que passa de carro atirando, pum, 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 nem estava esperando esse cara. Isso aconteceu aqui? Não aconteceu. Eu mostrei o vídeo do Juan, queria mostrar esse último agora da defesa, pode passar? No cacetete, cuidando do condomínio. Entendi. Então você sabe. Pode passar. Tem que play ali. Olá, Juan, tudo bem? Você disse que o Vander ofereceu drogas para você, foi isso? Sim. Ele chegou a colocar alguma coisa em você, a levar até você essa droga? Como é que foi esse oferecimento dele? Eu ia na janela com um saquinho de cocaína na mão, ia na janela e perguntava, quer dar um? Eu falava, não. Aí ele saiu, os dois saíram para fora e tudo aconteceu. O Vander insistia com você? Insistiu. Toda hora ele ia. E o Douglas, ele aceitou essa situação? O que ele fez a respeito? Ele empurrava para trás e falava, não, ele não quer não, me deixa quando
foi a parte que ele deixava no meu carro. Entendi. Aí, o evento que você falou, que o Vander teria passado a mão na Rafaela, isso aconteceu antes ou depois desse fato? Depois, Quanto tempo depois? umas meia hora. Entendi. E eles chegaram a discutir o Vander e o Vander e o Douglas? Depois que ele me levou, eu não vi a discussão, mas eu não sei. Entendi. Tá certo. Como é que era o Douglas ali no condomínio? Não entendi. O que o Douglas fazia ali no condomínio? Tinha vez que ele era segurança daqui, tinha vez que nem a Paula pagava ele para ele ser segurança e ele ficava andando aí para cima com a parte de boina, um cacetete, cuidando do condomínio. Entendi. Então ele trabalhou de segurança no condomínio, é isso? Trabalhou. E aí, pode passar agora para os vídeos? Esse daqui a pouco eu passo já. Pode passar para os vídeos da gravação. Essa primeira imagem que a gente tem do Douglas com o Juan, onde ele tira o Juan de perto do carro e vem trazendo, fica conversando um tempo, vocês vão ver, fica conversando com o Juan. Eles estão conversando. E ele vem vindo com o Juan para dentro de casa. Que é o momento que ele fala. O pai dele já tinha me pedido para tirar ele dali. Vai para casa, Juan, vai para casa. Sai conversando com ele. E aí ele sai. O monstro, que não é o protetor, tirando o Juan do local em que ele estava sendo desrespeitado, forçado a usar cocaína pelo Vander. E aí, verdade, no momento que o Douglas vai tirar o carro, de fato, ele deixou lá. Mas foi uma circunstância, uma fração de segundos, onde ele se utilizou das desculpas que ele narrou aqui para conseguir tirar o carro e colocar o carro para dentro. Esse era o cara que a gente está falando, tirando o Juan daquele lugar. Esse é o cara que a comunidade do Reinaldo Busanelli gosta. E é essa a nossa defesa. Não tem legítima defesa aqui. Condenem. Quer condenar? Condena. Ele matou, é errado. É errado. Agora, não dá para fechar os olhos para o que aconteceu. Julguem olhando todas as circunstâncias. E pensem. Tentem se transportar um pouco para esse condomínio no momento de julgar. Eu vou passar um pouco a palavra agora para o doutor Paulo, para ele fazer algumas mais considerações, que é um direito de vossas excelências. Mas essa é a principal tese da defesa. Eu vou explicar os quesitos já, mas passo agora a palavra ao doutor Paulo. Excelências, eu sei que foi um dia longo, nós ouvimos vários depoimentos, mas eu peço um último esforço. Partindo do pressuposto que uma máxima que nós sempre ouvimos quando nós assistimos júris, mas é daquelas verdades, daqueles conselhos que nós ouvimos muitas vezes na família, que são verdades muito importantes. Furto, roubo, são crimes que talvez nenhum de nós seja possível que nós venhamos a cometer. Agora,
um crime de homicídio, de morte, qualquer um de nós está sujeito. Basta que uma mãe veja um filho numa situação de violência, de injustiça, de vulnerabilidade, para no instinto animalesco, no instinto primitivo, fazer algo. Porque se ela não fizer algo ali, para repelir aquela injusta agressão, o pior acontece. Então, o crime de homicídio, qualquer um de nós, poderíamos estar sentados ali, no lugar do Douglas. E uma das finalidades da pena, um dos princípios que justificam uma função teleológica do direito penal, uma questão principiológica do direito penal, é que deve existir uma repressão quando o autor do crime ele não possui uma adequação social. E a pena, para que ela seja justificada, esse agente ele precisa representar um perigo concreto para a sociedade. O que no caso concreto não existe. Tanto é verdade que não existe nesse processo nenhum pedido de prisão do Douglas. Ele está respondendo em liberdade porque ele não representa perigo algum para a sociedade. Porque ele estar em liberdade não causa prejuízo algum, risco algum para a sociedade. Ele cometeu um crime que qualquer um de nós poderíamos ter cometido. E imbuído de um valor ético, de uma coragem que hoje em dia, infelizmente, se perdeu. Hoje em dia são poucos os vocacionados, são poucos aqueles que se movem num sentimento legítimo de abnegação, no sentido de se pôr em risco para salvar a vida de outrem, para salvar a vida do outro. O que ele ganhava sendo segurança? Monetariamente, o que ele ganhava? Isso foi até ridicularizado de certa forma. Mas o que ele ganhava? Um abatimento de R$60. Qual que era a motivação, então, dele se expor a risco, dele cumprir uma jornada de trabalho? Porque ele queria fazer com que aquele condomínio onde a polícia não vai, onde o Estado está omisso, não fosse um lugar pior. Ele estava imbuído, movido por um ideal de justiça. E assim como justiça, verdade e belo são conceitos universais e atemporais e eternos que nós tentamos definir, o que é justo hoje não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, não é uma decisão de simplesmente botar ele no cárcere, como pleiteia a acusação por 12 anos, como se ele tivesse matado por motivo fútil, como se ele tivesse matado por ódio, que foi sustentado aqui hoje. Mas se isso fosse verdade, a denúncia teria que ser outra. Nós teríamos que estar debatendo outro fato, outro processo. Por quê? Porque inexiste acusação de motivo torpe. Porque se ele pegou a arma e ele foi atrás da vítima por ódio, porque ele é uma pessoa mau caráter, porque ele é uma pessoa injusta, existe uma previsão legal, assim como nós mostramos aqui, que é o motivo torpe. Mas quando esse fato foi denunciado, isso não foi colocado na denúncia. Isso não foi colocado na denúncia. O delegado, quando ele relatou, ele não opinou por essa qualificadora de motivo. Ou seja, os motivos que levaram ele a cometer esse crime são motivos justos. São motivos que qualquer um de nós cometeremos esse crime. E para caminhar para o final da nossa tese, existe um princípio ético
da base da sociedade brasileira, que está na gênese da cultura brasileira, que é talvez uma das máximas das virtudes do caráter mais nobre, que muitas vezes é confundido com fraqueza. Mas as pessoas que respeitam e vivem esse princípio são pessoas corajosas. São pessoas que entendem que retribuir o mal pelo mal, retribuir simplesmente de uma forma direta um fato, é algo injusto. Por isso, eu peço licença aos senhores agora, não para falar como advogado, mas o Paulo cidadão. O Paulo cidadão. Hoje, nós temos convicção da tese que nós defendemos aqui de redução de pena. Mas ele merece ser perdoado. E existe essa previsão legal. Ele não negou em nenhum momento que ele cometeu o crime. Ele não escondeu isso dos senhores. Ele não se ocultou de ser responsabilizado. O que ele disse hoje? Ele disse uma verdade muito corajosa. Eu estou à disposição dos senhores. Porque ele acredita que o que é justo é o que vossas excelências vai decidir. E desde o início, desde a delegacia, ele disse, eu estou arrependido. Acabou de cometer o fato, qual que foi a reação dele? Se ajoelhou, se desesperou, o que eu fiz com a minha vida, eu me arrependo, não queria ter feito isso. Já era tarde. Mas hoje ele está aqui perante vossas excelências, pedindo um voto de um princípio dos maiores, da mais relevância da ordem moral que nós compartilhamos, que é o perdão. O Douglas merece ser perdoado. Esse é o julgamento justo hoje. Esse é o desfecho dessa história que tem que ser posto um ponto final hoje. Bom, eu volto. Tem pra mim? Obrigado. Não vai de marca, entendeu? Ah, tá. Eu volto para dizer, excelências, um outro aspecto. Vossas excelências hoje julgam através de quesitos multiplicados. Os Alex já participaram. Vocês também já participaram, sabem como votar. Vou poupar um pouco do tempo. Mas, antes de entrar nesse quesito, eu me somo ao CPF Paulo aqui, para dizer que a pergunta que vai ser feita a vossas excelências, o jurado absolve o acusado. É onde está dentro o perdão. Essa pergunta é feita, como eu disse, aos moradores do Reinaldo Busanelli 2. O jurado absolve, o Douglas, absolve. Para aquela comunidade ele é importante. O que ele fez não foi errado, porque ele matou uma pessoa indigesta. É essa sensibilidade. Eu sei que as condutas do Wander, graças a Deus, não atingiram vossas excelências, mas atingiram aquela comunidade. E essa circunstância, que é reconhecer o homicídio ainda que privilegiado, como foi a nossa tese principal, vai desembocar numa condenação criminal para ele. E aí eu lembro a vossas excelências que, além de jurados, além de juízes leigos, vossas excelências são gestores da justiça. O que é isso? Em todos os aspectos, filosóficos, morais, financeiros, que quando se coloca alguém na cadeia, é o nosso dinheiro de contribuinte que a gente destina para deixar ele preso lá. Eventualmente, se vossas excelências reconhecerem o homicídio pelo relevante valor social, ele não vai ficar preso no regime fechado, mas ele vai para o semiaberto. E no semiaberto ele vai ficar lá na gameleira, vai trabalhar lá, enfim, mas vai despender recurso
do nosso estado para manter um cara que está solto desde 2006. E aí eu pergunto, tem sentido a pena para o Douglas? Tem sentido tirar esse cara que está aqui hoje fora, colocar ele lá dentro da gameleira, onde tem facção criminosa, onde tem organização criminosa, onde tem gente de toda a espécie, tirar ele do convívio social, colocar ele lá, hoje ele está aqui com os filhos dele, trabalhando, com os bicos dele de pimenta, porque está encostado com a coluna. Tem sentido, tem lógica? Isso é justiça? Ou isso é só vingança meramente? E eu falo isso porque na lei a gente estuda qual é a intenção da pena. A LEP, a Lei de Execução Penal, e ela vai dizer que o objetivo da pena é ressocializar o indivíduo. É colocar alguém lá que precisa ficar privado de liberdade para ele, aos poucos, ser inserido na sociedade, voltar ao convívio social, poder trabalhar. Esse cara respondeu o processo todo em liberdade. Matou um cara que traficou, que deu cocaína para criança, que assediou. E a gente vai, como gestor da Justiça e dos Recursos do Mato Grosso do Sul, colocar o nosso dinheiro que a gente podia estar investindo em segurança lá no Reinaldo Busanelli, em infraestrutura, em educação, em saúde para aquela população, a gente vai colocar para prender o Douglas. E me permita ser um pouco mais específico. Não. SISDEPEN, Secretaria Nacional de Políticas Penais. Custo do preso. Esse vai abrir enquanto isso. Vou deixar aberto. Geralmente ele abre rápido, mas está demorando hoje. Vocês vão ver que o custo do preso no Mato Grosso do Sul em 2024, dado mais recente, abril, pegando a pena que o promotor quer, 12 anos, R$ 1.900 por mês para manter ele lá. Abrindo ali eu mostro para vocês. R$ 1.900 do nosso bolso. Será que Campo Grande não tem que investir em saúde? Não tem asfalto para arrumar? Não tem nada mais importante do que deixar o Douglas preso? Façam essa reflexão. Gestores da justiça, gestores dos nossos recursos. É necessário a pena? R$270. Caro. Pagar para ter meu pai de volta. 2024, abril. Abril. Até errei, é mais caro. Vou fazer a conta de novo. R$ 2.500. Nosso destino. Eu pergunto, tem sentido condenar esse cara? Pode voltar no slide para mim? Não tem sentido para mim. A gente fecha o olho para quem era o Vander, a gente fecha o olho para o contexto social do Busanelli, a gente não investe lá, não tem polícia lá, mas a gente despende os nossos recursos para deixar o Douglas preso. O cara que está solto aqui. Isso é ruim. E, para finalizar, eu vou passar como é que Vossas Excelências vão julgar hoje. Primeiro e segundo quesito, o doutor vai explicar, não vou nem gastar o meu tempo. Teve morte aqui? Tem um cadáver? Tem. Quem é o autor? É o Douglas. Defesa e acusação, votem sim. Não tem discussão. Terceiro quesito, se entenderem que esse cara aí, que respondeu solto todo esse processo, que não precisa de ressocialização, que o nosso dinheiro pode ser gasto em outra coisa, inclusive para melhorar a vida da Paula, da síndica lá, que está passando um perrengue. O jurado absolve o acusado? Voto da defesa. Pedido. Sim. Absolvo.
E com a consciência tranquila, vocês não estão colocando um marginal na rua, não. Um cara que teve um antecedente criminal em 2006, mudou de vida, virou pastor, eu contei um pouco da história dele aqui, fez essa barbaridade por conta de quem era o Vander, por conta do que o Vander representava para o Busanelli. Não precisa condenar esse cara. É o que eu penso. Respeito a decisão de Vossa Excelência. Mas o meu pedido principal da defesa. O acusado Douglas agiu impelido por motivo de relevante valor social, consistente na vítima perturbar os moradores do condomínio, traficar drogas e assediar moradores? Foi esse o motivo do crime? Pedido da defesa. Votem sim. Aqui vocês estão absolvendo? Não. Condenando. Mas de forma justa. Dizendo, ele não merece a mesma pena de um cara que é um feminicida. Ele não merece a mesma pena de um cara que mata para roubar. Não merece a mesma pena de quem ganha dinheiro para matar alguém. Tem uma circunstância especial, Márcio, aqui. E a gente não pode fechar o olho. Tem prova de que estava enfiando cocaína no nariz do Juan. Tem prova de que assediava morador. Tinha alguma outra briga? O Douglas nem conhecia o Vander. Era esse o motivo do crime. Votem sim. Com a consciência tranquila, votem sim o pedido da defesa. E aí, o mais absurdo de todos. O acusado Douglas usou o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta se encontrava na área de lazer, quando foi alvejada de inopino, pegando-a de surpresa? Não! Não teve surpresa aqui, eles discutiram porque um estava enfiando cocaína no nariz de uma criança. O Vander podia fugir, podia sair depois que o Douglas foi pegar a arma. Não! Teve o procedimento de segurança, que não é o procedimento correto. Teve aviso para ele sair. Não teve surpresa. Se Vossa Excelência votarem sim nesse quesito, é 12 anos de cadeia para ele. 12 anos de cadeia. Votando no pedido principal da defesa, o motivo foi de relevante valor social? Aí Vossas Excelências vão poder aplicar a justiça com uma pena menor, ele vai responder esse crime, mas ele não vai ser taxado como um cara que matou cruelmente, como um cara que matou dificultando o recurso de uma vítima, que não foi isso que aconteceu. E mais, se sentirem essa liberdade e dizer, eu estou julgando um cara, eu vi as provas, eu escutei todas as audiências, eu ouvi a sustentação do Douglas, eu ouvi a sustentação do Dr. Luciano, não vê sentido em prender esse cara agora. Votem sim para absolver. Sem peso. Esses são os pedidos da defesa. Infelizmente, a gente julga uma tragédia. Eu queria que o Douglas, na verdade, fosse um policial e pudesse usar essa boina do pai dele aqui, ó, de maneira oficial, igual o PM Jean, bonito de se ver. Orgulho para Campo Grande. Eu queria. Infelizmente, ele não chegou lá. E passou a fazer o que fez pelo condomínio. E isso merece ser considerado no julgamento dele. Isso merece ser considerado. É o pedido que faço a Vossas Excelências. Julguem com Deus. Muito obrigado pela atenção, por aquele meu pedido. Julguem sem preconceito. Julguem se transportando para aquele lugar. Se imaginando a Helena, mãe de uma criança do Busanelli. É esse o pedido. Muito obrigado. Não. As partes da... Quando eu estou permitido aí a votar, se absolve ou não, se retira a qualificadora da surpresa,